bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos aqui fazer um pequeno vídeo onde eu vou apresentar todos os próximos trabalhos aqui do canal Ocidente Neri Livros até ao fim do ano e depois para o ano 2025. Portanto, eu vou aqui apresentar alguns trabalhos, mas vai haver muito mais, atenção, isto são só alguns. Os meus amigos sabem que de vez em quando aparece sempre coisas novas, livros, novas edições, novos lançamentos, e aqui o canal vai apresentando conforme vão sendo editados os trabalhos. Mas sem mais demoras, vamos ver rapidamente os próximos trabalhos. Então vamos ter, como eu tenho anunciado, o livro muito interessante de Sérgio Luís de Carvalho, Traidores e Traições na História de Portugal. Portanto, não percam o próximo vídeo, em que vamos falar do livro Traidores e Traições na História de Portugal. Muito interessante, meus amigos. Quem, portanto, quiser aprofundar mais este tema, tem aqui um excelente trabalho de Sérgio Luís de Carvalho. Aliás, como é sabido, Portugal também sempre teve os seus traidores e as suas traições, não é? Digamos assim, ainda hoje os tem. Portanto, fica aqui esta excelente recomendação, o próximo vídeo. Agora, dentro da política, vamos ter alguns trabalhos interessantes que, como é sabido aqui no canal Ocidente Neri, um canal conservador que defende ideias conservadoras e que tem como objetivo apresentar vários trabalhos, incentivando a leitura também e fornecendo, digamos assim, ferramentas para criar também ou aumentar a intelectualidade dentro do movimento conservador português. E é mesmo isso que nós aqui fazemos no canal. E, sem mais demoras, vamos ter também a apresentação do livro de Simone Weil, bem conhecida autora francesa, que tem aqui um trabalho muito importante, L'Enracinement, o enraizamento, portanto um trabalho muito interessante, portanto aqui em francês, Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, o que quer dizer um prelúdio sobre uma declaração dos deveres para com o ser humano, ou seja, o enraizamento, l'enracinement. Não percam este trabalho, vai ser muito interessante. E na mesma linha temos um trabalho fantástico de José Pedro Zucchet, que mais uma vez nos brinda com Os Identitários, meus amigos. Eu vou aqui mostrar Os Identitários, também o livro que vamos fazer aqui no canal Ocidente Neri. Não percam este trabalho fantástico, Movimento contra o Globalismo e o Islão na Europa, o Islão Radical. Portanto, este trabalho de José Pedro Zucchet, que já nos brindou com populismo cá fora e lá dentro, ou cá dentro e lá fora, agora já não me lembro, mas que já nos tinha brindado com esse trabalho, agora aqui nos apresenta Os Identitários, portanto um trabalho muito bom que vamos fazer o estudo aprofundado deste trabalho. Depois, como eu tinha dito, e ainda não consegui fazer, porque são muitos livros, vamos também fazer uma apresentação da obra de António Gramsci. E porquê, se isto aqui é um canal conservador? Pois bem, estudando as ideias dos adversários e também estudando principalmente a subversão, aquilo que é chamada subversão cultural e política, nós conseguimos entender, portanto, toda a movimentação da esquerda e da extrema-esquerda do século XX e XXI, não é? Principalmente ao longo de todo o século XXI, com vários fenómenos como a Escola de Frankfurt, também António Gramsci e também French Theory em termos de filosofia. E aqui vamos então estudar a obra de Gramsci com os seus cadernos do cárcer, no primeiro volume, que ainda vai ser o segundo volume, e também para completar o mesmo vídeo, o mesmo estudo que vamos fazer, vamos ter aqui Gramsci, a cultura, os subalternos e a educação. Aqui também muito interessante, de Rita Ciotta Neves. Portanto, Neves. Muito interessante também para estudarmos, portanto, com profundidade, portanto, o que é que nós entendemos quando falamos no gramscismo. Portanto, não percam. Depois, em termos de história, vamos agora à história. Portanto, atenção, meus amigos, eu não estou a apresentar por ordem. Portanto, isto não é por ordem. Os livros vão sendo aqui, digamos assim, apresentados conforme eu
Portanto, vou apresentando. Portanto, não há aqui uma ordem, como eu estou aqui a fazer, vai ser um pouco de forma aleatória, mas eu vou anunciando sempre uma semana e meia antes de apresentar um livro, eu anuncio sempre o próximo trabalho. Então, dentro da história vamos ter um livro que eu já tinha feito, mas muito rapidamente, um resumo de 10 minutos a um quarto de hora, já há 4 anos ou 3 anos atrás, não me recordo, da excelente obra de Diogo Freitas do Amaral, do professor Diogo Freitas do Amaral, da Lusitânia Portugal. Desta vez eu vou fazer o trabalho, a apresentação exaustiva, ou seja, de uma forma mais completo. Será um vídeo de cerca de 1 hora e tal, 2 horas, sobre o trabalho de Diogo Freitas do Amaral, da Lusitânia Portugal. Aqui as duas versões, portanto a versão bolso, porque saiu a versão bolso, e também a versão normal, não é? 2000 anos da história. Posso-vos dizer de que, apesar do professor Freitas do Amaral não ser um historiador, não é? É mais um político e professor também, de Direito e de Ciência Política, e de História das Ideias também, tem um excelente trabalho sobre a história do pensamento político ocidental, mas é importante nós entendermos que este livro está muito bem conseguido, meus amigos, em termos de resumo sistemático da história de Portugal, principalmente para quem lê muita coisa, não tem tempo de perder com coleções, daquelas coleções de 20 tomos, não é? Ainda por cima, geralmente são tomos assim deste tamanho, muito difícil de se conseguir ler, com muita informação, muito completo, mas muitas vezes não temos tempo. Então, um livro destes de bolso e que nos traz o resumo principal, as datas, os acontecimentos, os factos políticos principais da história de Portugal, é muito importante também para mantermos a nossa memória e também para continuarmos a manter a nossa intelectualidade sobre os fenómenos no espaço e no tempo. Portanto, é muito importante. E aqui fica, portanto, esta recomendação também que irei fazer. Depois, têm pedido também um pouco sobre a história do Brasil. E, pelo menos aqui em Portugal, não há muita coisa, meus amigos. Em termos de história do Brasil, nós temos pouquíssima coisa. A maior parte das vezes temos que encomendar os trabalhos, e que é este caso, vai ser o caso que eu vou aqui apresentar, e é muito difícil. Então eu resolvi trazer para os meus amigos do canal História Concisa do Brasil, de Boris Fausto, que é um trabalho muito interessante, portanto, e que nos faz o resumo completo da história do Brasil, que é importante, meus amigos, conhecermos bem a história do Brasil, para também, em termos do conservadorismo em si. Sabemos que o Brasil tem um movimento conservador muito forte, mesmo em termos de informação, por exemplo, no YouTube, e é importante também sabermos um pouco a história do Brasil para tentarmos conciliar um pouco a inter-relação entre a história de Portugal e a história do Brasil. Então, depois, não podia deixar de ser O Declínio e Queda do Império Romano, de Howard Gibson. Eu vou fazer a apresentação deste livro, meus amigos. Isto vai demorar algum tempo. Não que o livro seja muito extensivo, mas isto é um tema complexo, um vasto tema, que implica muita coisa, implica já certos conhecimentos, e eu vou à mesma fazer a apresentação deste trabalho, com os apontamentos, para aqui o vídeo. Não percam, porque O Declínio e Queda do Império Romano é muito importante compreendermos o que é que se passou, fazermos talvez digamos assim, uma relação com os outros impérios, não é? Que houve ao longo da história, não é? E também podermos ver que normalmente a queda dos impérios entre si estão muito relacionados com fatores principalmente morais, identitários, sociais, políticos, culturais, religiosos também, e isso é muito importante. E este trabalho aqui é um grande trabalho de Howard Gibbon, portanto fica aqui também para o canal. Eu irei fazer a apresentação, talvez já em 2025, já não conseguirei fazer este ano, mas fica aqui, portanto, a informação. Continuando, vamos ter
alguns livros para 2025, alguns já vou conseguir fazer, portanto, até ao fim do ano, falta apenas 2 meses, menos de 2 meses, mas pelo menos vamos ter aqui um livro muito interessante de A. Santos Justo, que eu achei muito interessante, portanto, passei uma vista de olhos, estive a ver o livro e acho muito interessante. A introdução ao estudo do direito, portanto, na sua 14ª edição e reimpressão, portanto, da Petroni Editora. E, meus amigos, porquê este trabalho? Porquê trazer este trabalho aqui no canal? Não é preciso ser, portanto, doutorado ou licenciado em Direito. Portanto, este trabalho destina-se a nos dar uma introdução. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque todos aqueles estudiosos, investigadores, em várias áreas, desde a filosofia, da ciência política, em várias áreas, que não tenham formação em Direito, têm que ter pelo menos as bases. Esta introdução são as bases. E eu vou mostrar aqui a introdução ao estudo do Direito, um livro muito interessante, e eu vou fazer brevemente, atenção, brevemente, a apresentação deste trabalho. Portanto, para nos ajudar, porque muitas vezes temos investigadores, professores, inclusive políticos também, que têm estudos em ciência política, outros em filosofia, em várias áreas, mas que não têm formação em Direito. E a formação em Direito é importantíssimo para nós, digamos assim, entendermos também um pouco o mundo da política, os fenómenos da política. Portanto, aqui o estudo do direito, fica aqui esta recomendação. Depois vamos ter o excelente livro de Eduardo Damasio, que eu já prometi há muito tempo fazer a apresentação, Corrupção, breve história de um crime que nunca existiu. Portanto, corrupção nos traz, portanto, todos os casos aqui em Portugal. E é muito importante este livro. Toda a gente devia ter este livro na cabeceira para termos a noção de como se processa a corrupção em Portugal, quais foram os casos e como é possível ainda haver tanta coisa não resolvida em termos judiciais, não é? Em termos dos tribunais. E penso que este trabalho de Eduardo Damasio é muito interessante e faz aqui o resumo de todos os casos de corrupção, da chamada alta corrupção, não é? Na esfera política e económica, que nunca foram resolvidos, não é? E por isso é que tem aqui este título, Crimes que Nunca Existiram, não é? Ou que nunca existiu, porque parece que em Portugal a corrupção não existe, não é? Parece que ela passa completamente ao lado, nunca nenhum caso é resolvido, e então aqui temos aqui o estudo muito interessante deste livro de Eduardo Damasio. Fica aqui também a recomendação. Depois, também como prometido aqui para o canal, A Arte da Leitura, diálogos sobre livros, do grande Mortimer J. Adler. Devo de dizer que este é um dos autores, em termos de cultura, de alta cultura também, do estudo da cultura e da alta cultura, um dos melhores autores dentro das minhas escolhas, não é? Das minhas preferências. Um autor também muito recomendado pelo professor Olavo de Carvalho, Mortimer J. Adler, portanto, que é um autor importantíssimo, que tem vários trabalhos. Aqui temos A Arte da Leitura, portanto, que nós também iremos ter aqui no canal Ocidente Neri. Depois, também prometido já há algum tempo, em Inglaterra, uma elegia de Roger Scruton, também, que está à venda, um dos últimos trabalhos. Fica aqui também, é um trabalho que ainda não fiz a apresentação, podem ir ao canal. Tenho muita coisa sobre Roger Scruton, não é? Como é óbvio, canal conservador, não podia deixar de apresentar livros do nosso grande Roger Scruton. Depois, As Duas Culturas, de C.P. Snow, já tinha dito que ia fazer, um livro interessante, também dentro do domínio da cultura, um livro que na altura quando foi escrito para os movimentos mais à esquerda, mas é um livro que tem que se ler, tem que se entender, portanto, o que este autor aqui nos explica com As Duas Culturas. Depois,
o Tratado Político dentro da Ciência Política de Spinoza, que é um clássico que eu quero trazer aqui também para os meus amigos. Portanto, também vamos, em termos de... Vamos ver um pouco também a biografia, aquelas biografias que eu faço no canal, de Spinoza, o grande Spinoza, com o seu tratado político. Portanto, vamos também ter esta obra, esta apresentação deste trabalho. E como não podia deixar de ser, tenho feito alguns trabalhos e algumas apresentações sobre o filósofo Aristóteles e vou continuar a fazer. E aqui vou apresentar a obra Categorias. Portanto, aqui mesmo só a obra Categorias, porque eu já tenho feito a biografia, tenho apresentado muitas obras em conjunto e agora vou apresentar aqui apenas o livro Categorias, que eu penso ser por onde se deve começar a estudar Aristóteles. Portanto, é na obra Categoria, que fica aqui também mais esta recomendação. Por enquanto é tudo, vai haver muito mais coisas, meus amigos, muito mais. Isto é apenas algumas coisas, portanto, haverá muito mais. Não percam, portanto, o próximo vídeo. Portanto, traidores e traições na história de Portugal. Portanto, não percam o próximo trabalho e, como eu disse, irão aparecer muito mais trabalhos para eu apresentar e, mais uma vez, espero ter sido útil também para os meus amigos. Um abraço e até uma próxima.